vamos receber a palavra de Deus para o nosso coração, para a nossa vida, para nos abençoar nesta noite. Deus, Ele nos deu a oportunidade, o privilégio da gente estar aqui mais uma vez para poder compartilhar e poder experimentar a palavra do Senhor, trazer a palavra do Senhor para a nossa vida, nos alimentarmos da palavra de Deus. E é sempre um privilégio, porque Deus, Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Parece que Deus sabe, assim, e faz exatamente, e traz exatamente a palavra sempre que a gente está precisando, né? Eu creio que nessa noite não vai ser diferente, também com a sua vida. Deus, Ele vai falar, vai ministrar o teu coração. Bom, hoje pela manhã, quando acordei, eu estava fazendo uma pergunta para Deus. Era 6 horas da manhã, 6:08, 6:09. E eu perguntei para Deus, o que a gente vai conversar hoje no nosso programa, no nosso tempo juntos? E Deus, Ele me deu duas palavras para que a gente estivesse conversando. Uma nós fizemos pela manhã, né? E Deus colocou muito forte no meu coração essa palavra recomeçar. E essa palavra ela é importante para nós, porque todos nós precisamos aprender que em muitos momentos da nossa vida nós vamos ter que recomeçar. E recomeçar não é vergonha. Recomeçar não é sinal de que você é uma pessoa que não tem capacidade. Recomeçar não significa que você é uma pessoa que não tem condições, ou uma pessoa que é uma vergonha, né, para a tua família, né, para a tua esposa, para os teus filhos, enfim, para os teus amigos, para os teus pais, né? Nós vamos precisar, algumas vezes, recomeçar. A vida, ela é feita de começos, né? Mas a vida é feita de recomeços também. Eu lembro, inclusive, de uma experiência, né, da experiência da própria palavra de Deus, porque a Bíblia fala de um começo, quando Deus cria todas as coisas, né? Deus criou, preparou todo o jardim, colocou o homem, colocou tudo estava perfeito ali, mas acabou não dando certo. E é interessante porque esse texto, a palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai falar sobre uma história de recomeço. A Bíblia é uma história de recomeço. É Deus recomeçando. E Deus trilhando todo o caminho, enfrentando todas as dificuldades, né, se inclinando, se humilhando, para que houvesse um recomeço. De modo que eu digo para você que a tua vida é feita de começos, mas a tua vida é feita de recomeços. E feliz é o homem, a mulher, a pessoa que entende isso, certo? Que o fato de algo não ter dado certo não significa que a minha vida não vai dar certo. Ao contrário, se não deu certo da primeira vez, eu vou tentando, eu vou ajustando, até que eu consiga chegar no objetivo, até que eu consiga alcançar a meta na minha vida, até que eu consiga vencer. Então, eu digo para vocês hoje, para vocês todos que estão aqui, recomece. Se você precisa recomeçar, recomece. Se você precisa voltar, fazer de novo, faça. Isso não é problema nenhum, tá bom? Nós vamos para a palavra do Senhor. Tem um versículo que eu quero citar aqui. Na verdade, são 2 versos, né, que estão juntos aqui. Isaías, capítulo 43, os versos 18 e 19. É Deus falando com o seu povo. E era, na verdade, uma história de recomeço. Deus chamando o seu povo para recomeçar. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no erro. Olha que palavra linda de Deus para o teu coração e para a tua vida nessa noite.
Esqueçam o que se foi. Quem sabe você está aí todo saudoso, né? Com relação ao teu passado, as coisas que aconteceram, ou todo triste, né? Decepcionado por conta das coisas que aconteceram. A palavra de Deus diz: esqueça o que se foi. Não viva no passado. Vejam, porque eu estou fazendo uma coisa nova. E ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riacho no ermo. Olha que promessa de Deus para a tua vida, para você que está aqui, para você que Deus trouxe aqui nessa noite. Até no deserto, talvez alguém falou, poxa, mas como que vai ter recomeço se a minha vida está um deserto? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é tremendo. E eu quero que a gente entenda, primeiro, o que significa recomeçar. Recomeçar é simples, começar de novo. Recomeçar significa começar de novo. E, de repente, você vai ter que começar de novo, e depois você vai ter que começar de novo, e vai ter que começar de novo. Não importa. O que importa é que você não desista. O que importa é que você não pare. O que importa é que você não se entregue. Certo? Porque todos nós fracassamos. Todos nós, em algum momento, erramos. A vida de todos nós fracassa. Às vezes por nossas falhas, às vezes por alguém que nos causou algum dano, às vezes pela contingência da vida, né? Faz parte da vida, não é culpa de ninguém, faz parte do existir, né? Às vezes a gente erra a proposital, às vezes a gente erra sem propósito, né? Sem a intenção de errar, mas a gente acaba falhando. Quem aqui já não falhou propositalmente? Eu sabia que estava falhando, mas foi lá e falhou. Quem aqui já falhou sem propósito? Olha, eu fiz o meu melhor, eu pensei que estava fazendo certo, mas eu fracassei. Fracassar faz parte da caminhada, faz parte da história, da vida de todos nós. A questão não é se eu não irei fracassar. A questão é a vontade que eu vou ter de levantar minha cabeça e de prosseguir. Porque não teve ninguém que pisou nessa terra, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Não teve ninguém que pisou nessa terra que não fracassou. Todos nós fracassamos em muitas coisas. Mas Deus tem nos chamado para vivermos um tempo de recomeço. Viva um tempo de recomeço, mesmo que você tenha fracassado, tá? Bom, vamos lá. A gente precisa entender por que a gente fracassa. Por que eu fracassei? Por que eu falhei? Por que eu errei? Por que eu não dei conta? Por que eu não consegui? Vamos lá. Primeiro porque nós nos dispomos a fazer algo, né? Porque quem não faz nada não falha. Quem não faz nada não erra. Então, se você falhou, é porque você estava fazendo alguma coisa, né? Eu falhei, eu estava tentando fazer alguma coisa. Só falha quem está tentando fazer alguma coisa, quem está tentando viver, quem está tentando encontrar o melhor para a sua vida, quem está tentando encontrar um caminho. São esses que falham. As pessoas que não fazem nada não falham. As pessoas que não se apresentam, elas não falham. Então, se de repente você falhou na tua vida profissional, no teu caminho até aqui, mas olhe para trás e veja que você tentou, você se esforçou, você lutou, né? Não deu certo, mas você lutou. Então, as pessoas que falham são as pessoas que fazem alguma coisa, são as pessoas que de um modo ou de outro, mesmo que errado, mas elas agem, tá? Segundo, porque nós não somos perfeitos. Nós falhamos porque não somos perfeitos. Nós somos perfectíveis, eu sempre digo isso. Qual que é a diferença? Nós não somos perfeitos, ou seja, nós temos falhas. Mas nós somos perfectíveis. O que significa isso? Nós podemos aprender, nós podemos mudar, nós podemos crescer. Nós podemos aperfeiçoar o nosso caminho. E quando que a gente muda? E quando que a gente aperfeiçoa o caminho? Quando a gente reconhece que fracassou. Quando a gente reconhece que fez uma escolha que não foi sábia. Fez uma escolha que não era boa. Certo? Por que a gente fracassa? Vamos lá. Terceiro, porque é uma das maneiras que nós temos de aprender. Aliás,
uma das maneiras mais importantes que nós temos para a gente poder aprender. A pior tragédia é quando a gente fracassa em alguma coisa e não aprende. Acho que esse é o maior dos fracassos, porque é muito difícil se reerguer quando a gente não reconhece. Quando a gente não aprende com as circunstâncias, com as situações. Deus permite que a gente fracasse para nos ensinar, para que a gente possa viver na dependência dele e saber que ele é o Senhor da nossa vida. E que nós, por mais que a gente seja sábio, por mais que nós sejamos caprichosos, zelosos, perfeccionistas, por mais que a gente procure fazer as coisas como tem que ser feitas, mas nós vamos descobrir ao longo da nossa vida que nós somos falhos, que nós erramos, que nós falhamos, que nós cometemos deslizes, que nós não temos tudo à nossa vista, né? Que nós não interpretamos tudo como deveríamos interpretar, né? Então nós vamos descobrir ao longo da nossa caminhada que por mais que eu me prepare, por mais que eu faça, procure fazer da forma correta, eu tenho limitações. E à medida em que eu vou reconhecendo os meus fracassos e as minhas falhas, o que vai acontecendo comigo? Eu vou melhorando, eu vou aprendendo, eu vou melhorando. Sabe, naquela área que eu errei, eu não preciso errar mais. Naquela escolha que eu fiz, que foi equivocada, eu não preciso mais. Agora eu aprendi, eu entendi como é que as coisas funcionam. E isso faz com que eu me aproxime mais de Deus. Isso faz com que eu reconheça que a necessidade que eu tenho de Deus na minha vida, para Ele dirigir os meus passos, para Ele guiar a minha vida. Certo? Eu não posso fazer que nem Pedro. Lembra de Pedro? Quando Jesus estava contando que Jesus ia ser preso, que Jesus ia passar por tudo que ele passou, Pedro falou para o Senhor: jamais, eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Eu vou me colocar à frente, eu vou dar minha vida pelo Senhor. E Jesus falou para Pedro, Pedro, menos. Porque você acha que você é uma coisa e você não é. E é interessante que Jesus fala para Pedro assim: eu orei por você e por todos, mas eu orei por você, para que Deus te guardasse no meio desse fracasso, para que esse fracasso servisse para que você aprenda que você não é tão bom como você acha que você é. Todos nós precisamos de Deus. E a gente vai descobrindo essa necessidade de Deus à medida em que a gente vai se deparando aí com as nossas dificuldades, com as nossas lutas, com os nossos fracassos, com as nossas limitações, né? Por que a gente fracassa? Vamos lá, quarto. Pela falta de competência, de tempo, de entendimento, de informações, de recursos, pelas faltas que nós temos, né? Então, olha só, eu fracasso primeiro porque eu me dispus a fazer algo, por isso que eu fracassei, né? Por exemplo, eu comecei um projeto profissional e não deu certo. Aí eu chego para casa todo desanimado, cabeça baixa. Mas por que eu fracassei? Eu fracassei porque eu tentei. Eu fracassei porque eu fui atrás, porque eu fui fazer alguma coisa. Eu fracassei porque eu me levantei para mudar alguma coisa, para tentar fazer alguma coisa, para buscar uma resposta, uma solução, um caminho. Tá? Por que a gente fracassa? Segundo, porque a gente não é perfeito. Nós não somos perfeitos. Terceiro, porque é uma forma que nós temos de aprender e de depender de Deus. Saber que nós dependemos do Senhor. É uma forma que eu tenho de aprender sobre as minhas limitações, sobre as minhas dificuldades, sobre as minhas lutas, sobre a vida e aprimorar a minha caminhada e depender mais do Senhor. Por que a gente fracassa? Pela falta de competência, pelas faltas que nós temos, pela falta de competência, pela falta de tempo, pela falta de entendimento, pela falta de informações, pela falta de recursos. Olha só, gente, presta atenção aqui, isso aqui para ajudar a gente. Eu fracasso pela falta de competência, certo? Então, eu preciso entender que para tudo que eu vou fazer na minha vida, seja como marido, por exemplo, eu sou marido, né? Eu tenho a minha esposa, eu sou marido. Então, existe uma competência, né, nessa função minha que eu tenho de marido. Eu sou pastor, existe uma competência para você ser pastor. Você quer filho, existe uma competência para ser filho. Você quer um profissional que tem uma empresa, que é um empreendedor, você quer funcionário de uma empresa, existe uma competência
que é necessária para você cumprir esse papel que você tem. São muitos os papéis que nós temos, né? E cada papel exige uma competência. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Essa competência, ela é aprendida. Não vem com a gente. Sabe? Não é que nem o cachorro que ele vai lá, você não precisa ensinar ele a levantar a perninha, ir lá no poste levantar a perninha, ele vai lá e faz xixi. Nós não somos assim. Nós aprendemos as coisas, nós, precisamos desenvolver as nossas competências. E aí vai de cada um, né? Da vontade de cada um. Do valor que eu dou, por exemplo, no meu casamento, eu vou desenvolver a minha competência como marido. O valor que eu dou para a minha vida profissional, eu vou desenvolver a minha competência profissional. O valor que eu dou para a minha vida com Deus, eu vou desenvolver a minha competência no relacionamento meu com Deus, no meu ministério, na minha missão. Assim, em todas as esferas, em todos os âmbitos da minha vida, né, a gente fracassa pela falta de competência, só que competência é algo que nós podemos desenvolver. A gente fracassa pela falta de tempo, né? E essa coisa de falta de tempo não é porque falta tempo, porque tempo tempo todo mundo tem igual, né? Não é que está faltando tempo, é que eu não estou administrando, não estou gerindo o meu tempo. Estou me enchendo de coisas e tal, não estou sabendo lidar bem com o tempo, tá? E à medida que eu vou adquirindo sabedoria com os meus fracassos, eu posso começar a entender, melhorar essa questão da minha vida, né? Pela falta de entendimento, de entender as coisas. E entendimento, a gente precisa se dispor, a gente precisa ser humilde, senão a gente não entende as coisas. Você só entende uma coisa com humildade, certo? Porque para entender, eu preciso prestar atenção. Para entender, eu preciso estar numa posição de ouvir. Alguém vai falar e eu vou ouvir. Sabe, a gente tem dificuldade na nossa sociedade, a gente tem dificuldade de ouvir. Então, as pessoas estão falando, a gente já está pensando no que vai responder e a gente não para ouvir. E porque a gente não ouve, a gente não entende. Quantos mal entendidos que acontecem, né, no casamento, no relacionamento com os filhos, com os pais, no relacionamento profissional, na vida. Quantos mal entendidos não acontecem? Por que mal entendido? Porque não foi bem entendido. E por que não foi bem entendido? Porque não houve a atenção necessária. Não se dispôs à atenção necessária. Tá? Então, a gente fracassa pela falta de entendimento, pela falta de informação, né? Nós precisamos buscar as informações daquilo que está acontecendo, nos inteirar da realidade, né? Nós não podemos viver por aí que nem um zumbi, né? Completamente fora da realidade. Nós precisamos nos atentar às coisas que estão acontecendo, né? E a gente fracassa por falta de recursos, né? Temos falta de recursos, temos carência, temos. E a gente vai, aos poucos, desenvolvendo, crescendo, adquirindo os recursos necessários para a gente crescer, tá? Nós não temos controle, né, sobre todas as coisas, e isso faz com que a gente fracassa também, porque às vezes a gente pensa que, eu tenho controle de tudo. Nós não temos, tá? Então a gente fracassa. O fracasso faz parte da nossa vida, faz parte da nossa caminhada. A gente fracassa também pelo excesso de possibilidades. Eu estou aqui tentando explicar para você entender, e muitos de vocês estão falando, poxa, eu estou entendendo agora por que eu fracassei. A gente fracassa, às vezes, pelo excesso de possibilidades. Sabe quando a gente quer pegar muita coisa e não pega coisa nenhuma? Sabe quando a gente fica focando em muitas coisas e acaba não focando em nada? Quer muitas coisas e não pega nada, né? É aquela ideia, melhor uma andorinha na mão do que um monte de andorinha voando, né? Nós precisamos focar na nossa vida. Nós precisamos escolher nosso caminho, isso nos ajuda muito para a gente não fracassar. E é legal porque a gente vai aprendendo com a vida, né? Os fracassos, eles nos ensinam, a gente aprende, né? Tem a possibilidade de aprender. E a gente fracassa também pelo descontrole, gente, isso aqui é importante, pelo descontrole das nossas forças emocionais. Você sabia que você fracassa por causa disso? Pelo descontrole emocional. Quantas pessoas aí não vão lembrar que, de repente, num relacionamento, você fracassou naquele relacionamento por causa do descontrole emocional? Seja seu, seja da pessoa que estava ali se relacionando com você. Por causa do descontrole. Certo? Quantas coisas a gente não faz errada na vida, às vezes, sabe, o descontrole, compra demais, o descontrole emocional, discute demais,
sabe, briga demais. Eu lembro de uma situação de uma empresa, que era uma empresa abençoadíssima, uma empresa bem próspera, mas que depois que os proprietários envelheceram, passaram para os filhos rapidamente acabaram com a empresa. E eles acabaram com a empresa porque um dos filhos assumiu a empresa e ele era muito ruim de relacionamento. Ele era uma pessoa com muito descontrole emocional. E ele foi fazendo com que os clientes, com que o pessoal que trabalhava, os funcionários melhores, fossem todos se afastando. Todos se afastando. E aí passou-se pouco tempo e fecharam as portas. Ah, por causa da dificuldade, por causa das lutas? Não, não era. Dava para ver claramente que eles tiveram dificuldade por causa dos descontroles emocionais. Nós fracassamos. Se nós não prestarmos atenção na nossa alma, no nosso coração, a gente acaba fracassando. Tá? Em muitas áreas, casamento, relacionamento com os filhos, relacionamento com os pais, relacionamento em família, relacionamento na comunidade cristã, relacionamento na vida profissional, nos projetos profissionais. Se você não tem controle emocional, você fracassa. E é interessante a gente olhar para os nossos fracassos para saber qual dessas questões, né? Agora eu queria que você pensasse comigo aqui. Aproveita que Deus colocou você aqui hoje comigo e para a gente pensar junto. Eu também tenho os meus fracassos, você tem os seus. Olha aí, de repente, por que eu fracassei? Bom, eu fracassei porque eu tentei fazer alguma coisa, mas por que eu fracassei? Porque eu não sou perfeito, fracassei porque eu preciso aprender mais, fracassei por causa das minhas faltas, né? Competência, entendimento, falta de tempo, falta de informação, falta de recursos, né? Eu fracassei pelo excesso de possibilidades, eu fiquei olhando muita coisa e não foquei direito naquilo que eu deveria focar. Eu fracassei pelo descontrole emocional, né? Eu fui descontrolado emocionalmente e isso me prejudicou. Todos nós cometemos fracassos. Mas eu gosto muito daquela passagem que Jesus está com aquela mulher que foi apanhada em flagrante adultério e ela ia ser apedrejada. E Jesus, depois que ele fala, ele livra aquela mulher daquela situação. E quando Jesus fica sozinho com ela, Jesus diz para ela, ela fica olhando para Jesus, Jesus diz para ela assim: filha, eu não te condeno. Vá e não peques mais, para que não aconteça coisa pior. O que Jesus está dizendo para ela é o seguinte: olha, você fracassou. Só que você já viu o resultado. Você já viu que isso aí não dá certo. Agora, retome a sua vida. Mude a sua vida. Para que você não caia de novo no mesmo problema. Você está me entendendo, gente? Você precisa recomeçar, mas faça uma avaliação da sua vida. O que foi que... por que eu falhei? Por que não deu certo? Por que eu fracassei? Seja sincero com você. Não fica procurando problema nos outros. Não fica procurando problema na situação, no país, no mundo, no presidente, sabe? No fulano de tal. Não fica procurando, sabe, os culpados aí. Eu sei que muita coisa que acontece na vida da gente, muito dos nossos fracassos, tem a ver com toda essa turma, mas não fica procurando nos outros. Porque senão, a gente vai continuar do mesmo jeito. Eu só vou mudar se eu olhar para a minha vida e ver no que eu posso crescer, para que o meu novo empreendimento, a minha nova atitude, o meu novo caminho seja diferente, meu novo relacionamento seja diferente. Por exemplo, você fracassou num relacionamento que você teve. Agora você está começando um outro relacionamento. Você tem vontade de ter um relacionamento. Deixa eu te dizer uma coisa. Não fracasse. Como que você não fracassa? Olha, pensa, olha, onde foi que eu errei no relacionamento anterior? Onde foi que eu falhei? Sabe, quais foram os erros que eu cometi? Porque eu não quero cometer agora. Agora eu quero fazer dar certo. Sabe, a gente aprendeu, a gente aprende. Isso em todas as áreas da nossa vida. Os fracassos, eles nos ensinam, eles são mestres, eles são professores. Eles não vieram para prender a gente no passado. Porque tem gente que fracassa lá e fica preso no passado. Não é para você ficar preso no passado. E, gente, não é para você ficar aí com, sabe, com vitimismo, ficar com coitadismo, ficar com dó de você, ficar com raiva de você, ficar com ódio de você, né? Não se perdoar. Não é isso, gente. Não é isso. Não faça isso, não. Isso não resolve. Isso não ajuda em nada.
Esse é o caminho mais fácil, mas não ajuda em nada. Sabe qual que é o caminho correto? É você se levantar. É você reconhecer. É você restabelecer a tua vida. E correr atrás. Correr atrás. Ah, mas não vai ser como antes. Talvez não seja. Talvez seja muito melhor. Talvez seja exponencialmente melhor. Mas recomece, retome, levante a tua cabeça. Dê uma chance para você. Dê uma chance para a tua vida. Sabe, não desista, não fica assim. Sabe, o nosso propósito aqui, quando eu falo que você tem que olhar para você, para ver aonde foi que você falhou, não é no sentido de te condenar, de dizer, você falhou, agora você vai ter que se ferrar, você falhou e tal, você é culpado de tudo isso, eu nunca vou te perdoar. Não é nesse sentido. Quando eu falo que é para você olhar para a tua vida, que é para você olhar onde que você falhou, onde que você errou, qual foi as dificuldades que você teve ali, os problemas que você cometeu, né? Quais foram as tuas faltas? Quando eu falo isso, eu falo no sentido de recomeçar, de reiniciar, de retomar, certo? De refazer, porque a tua vida ela é importante, a tua vida pode ir muito além. E uma coisa eu vou te dizer, gente, olha aqui para mim, isso aqui é muito importante. Às vezes a gente vive a vida da gente de modo muito egoísta, porque a tua vida ela não só te pertence. A tua vida envolve muita gente. Tem muita gente que te ama. Tem muita gente que ama a tua vida. Eu conversava esses dias com uma pessoa e ele estava tão angustiado que ele falou, pastor, eu às vezes fico pensando até em deixar de viver. Eu falei, poxa, mas você tem esposa, você tem filhos, você tem família. Mas eles vão ficar bem. Não vão ficar bem. Eles precisam de você. Eles necessitam de você. A tua família precisa de você. Teus filhos precisam de você. Teus amigos precisam de você. Teus pais precisam de você. Você é importante. Você é extremamente importante. Pastor, mas eu já fiz tanta coisa errada. Meu irmão, se você já... Isso é bom você ter essa consciência. Porque esse é metade do caminho para reconstruir. Essa é a metade do caminho para restaurar. Eu gosto muitas vezes, estou conversando com a minha mãe, ela lembrando das ministrações que a gente tem aqui. Minha mãe está aí agora assistindo. E a minha mãe sempre diz o seguinte, fala, Maurício, quando eu queria ter, quando eu era nova, quando eu tinha aí era adolescente, jovem, eu queria ter recebido essa palavra. Eu queria ter aprendido isso, para que eu pudesse retomar naquele momento com mais sabedoria a minha vida. Deus está nos dando a oportunidade de receber a palavra agora, não importa se você tem 20, 40, 60, 80. Deus está te dando a oportunidade, dizendo para você que você tem valor, que você é importante, que a tua vida tem sentido, que a tua vida tem um norte. Deus está dizendo para você nessa noite que Ele vai te ajudar. Ele está disposto, Ele está animado. Deus está animado. Talvez você esteja desanimado, Deus está animado, Deus acordou animado, mesmo com o coronavírus, Deus acordou animado. Mesmo com a pandemia, Deus acordou animado. Deus está olhando para a terra com esperança. Vamos conseguir atravessar isso, vamos conseguir vencer. Vamos triunfar sobre essas coisas. As dificuldades e as lutas que nós enfrentamos na vida. Quanta coisa eu não gostaria que tivesse acontecido, mas aconteceu. Vamos agora levantar a cabeça e prosseguir. Vamos pegar o que sobrou e reconstruir daquilo que sobrou, porque o que sobrou ainda é muito importante. O que sobrou ainda é essencial para a gente ter uma vida extraordinária e maravilhosa. Aproveite a vida que Deus tem dado a você. Fracasso parece que é ruim, porque ele pode nos levar a uma profunda decepção. Uma pessoa que fracassou, ela pode se sentir profundamente decepcionada. Lembra de Pedro? Quando ele nega Jesus a terceira vez, ele chora, um choro de decepção, profundamente decepcionado. Inclusive, depois ele vai voltar à pesca, aquilo que Jesus tinha tirado ele para ser pescador de homens, ele vai voltar a ser pescador de peixes, Jesus vai lá buscar ele, porque Jesus diz, Pedro, quando eu te chamei, eu não te chamei porque eu achei que você não ia falhar. Quando eu te escolhi, quando eu te chamei, eu sabia que você podia falhar.
Eu sabia que você iria falhar. Quando Deus te escolheu, meu irmão, minha irmã, Deus sabia que você poderia falhar. Deus sabia que você poderia cometer erros ao longo do caminho, mas mesmo assim Deus te escolheu. Mesmo assim Deus está falando com você nessa noite. Mesmo assim Deus te separou, Ele está te chamando, porque você é especial. E porque Deus não desistiu de você, e Ele não vai desistir. Deus quer recomeçar. Deus está animado, Ele já está em pé. Ele já está te esperando. Deus já está à porta, dizendo, vamos sair desse buraco, vamos sair desse quarto escuro, vamos sair desse lugar que te oprime, vamos sair desse lugar que te arrebenta, que te limita, vamos olhar para fora, vamos abrir a janela, vamos sair desse lugar mofado, vamos sair desse lugar triste, desse lugar cinzento, vamos sair desse lugar sem vida, desse quarto escuro, vamos sair dessa posição que você está, posição de morte, posição de desespero, posição de desânimo, vamos sair dessa posição. Vamos abrir a janela e vamos olhar a vida. E vamos passear pelo jardim. E vamos aprender sobre recomeçar. Porque Deus quer recomeçar com você. Depois de um outono, depois de um inverno terrível, onde parece que está tudo acabado, o gelo vai derretendo e de repente começam a surgir as folhinhas verdes. E aquilo que parecia ser um lugar sem vida nenhuma se torna uma grande floresta, um lugar cheio de vida. Aves, borboletas, o colorido, os frutos, as flores, o perfume. Recomeço. Deus quer dar a você um recomeço. O fracasso pode nos levar a um sentimento de incompetência, se sentir incompetente. Eu não tenho competência. Mas isso não é verdade. Isso é uma mentira do inferno. Você é competente, sim. E você pode dar conta e viver uma vida maravilhosa. O fracasso pode querer te levar a um estágio anterior. Quantas pessoas fracassam na vida e voltam, né? O cara, ele tá lá, ele tinha parado de beber, ele tinha acertado a sua vida, consertado as coisas, de repente ele passa por uma decepção, por um fracasso, e ele volta à velha vida. Deus não quer isso para você. Aquele que colocou a mão no arado não deve olhar para trás. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para o que está diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da minha soberana vocação. Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo falando para a igreja qual deveria ser a nossa posição, como cristãos, como povo de Deus, como igreja de Cristo. Olha só, gente, tô chegando ao final, para concluir. Um fracasso, ele pode te levar para uma profunda, pode ter te levado, e você está vivendo isso, uma profunda decepção. Decepção com você, decepção com a vida, decepção com os outros, decepção com alguém, decepção com a circunstância, decepção com Deus. O fracasso pode ter te levado a uma profunda decepção. O fracasso pode ter te trazido um sentimento tremendo de incompetência. De você olhar para você e dizer, eu sou incompetente, eu não sirvo para nada. O fracasso, ele pode ter levado você a um estágio anterior. De você olhar e dizer, olha, estou fazendo coisa que eu tinha prometido que eu não iria fazer mais. Estou vivendo de novo essa porcaria de vida que eu já tinha deixado para trás. Mas o fracasso, presta atenção, ele pode também nos tornar extraordinários. Porque ele é professor, ele é mestre, ele nos ajuda. Ele nos ajuda a vivermos uma vida abençoada e extraordinária. Você pode ter uma vida extraordinária depois do fracasso. Eu conheço pessoas que fracassaram em todas as áreas. Fracassaram em família, fracassaram em casamento, fracassaram em vida profissional, fracassaram em vida financeira, fracassaram no ministério. Eu conheço pessoas assim, que fracassaram, mas que depois se transformaram em pessoas muito melhores do que eram antes de terem fracassado. Porque elas aproveitaram o fracasso que era para derrubar, elas, em vez do fracasso ser uma âncora, né, que vai puxar eles para baixo, pro fundo do mar, eles transformaram
uma mola propulsora que vai levar, que vai jogar para cima. Eu vou aprender com isso. Eu aprendi com isso. Então aprenda com os teus fracassos. Retome a sua vida. Você pode chegar lá. Olha algumas frases aqui para terminar. Primeiro, às vezes a gente ganha. Às vezes Deus nos ensina. Às vezes a gente ganha. Às vezes Deus nos ensina. Olha outra. Por pior que você esteja hoje, no pó e na cinza, transforme sua tragédia em aula para você construir algo melhor. Transforme essa situação da tua vida numa aula. Uma aula muito importante. Uma aula que vai te ajudar a ser uma pessoa extraordinária, exponencial. Olha uma frase do John Maxwell. Ele é um escritor, pastor, escritor, um dos maiores escritores sobre liderança do mundo. Ele diz o seguinte: a vida é 10% o que acontece comigo e 90% como eu reajo a isso. A vida é 10% o que acontece comigo e 90% como eu reajo a isso. Isso é uma boa notícia. Porque ainda que você tenha fracassado, esse fracasso representa apenas 10%. 90% da tua vida é como você vai reagir a isso. Qual a resposta que você vai dar a toda essa situação. Olha outra aqui. Tem gente que acredita que a águia... Tem gente que acredita que é a águia, que é águia. E por isso se complica. Por isso fracassa. Acha que é melhor do que é. Tem gente que acredita que pode se tornar como uma águia. E por isso nos inspira. Olha a diferença. Tem gente que acha que é águia. Por isso a pessoa cai. Porque ela acha que ela é melhor do que é. Mas tem gente que acha que pode se parecer com uma águia. E aí ele vai buscando, ele vai crescendo, ele vai se aprimorando. Ele vai aprendendo a cada dia. E por isso nos inspira. Falhar por negligência é burrice. Falhar procurando acertar é um caminho de excelência. Eu já fui burro muitas vezes. Já falhei por negligência muitas vezes. Burrice. Falhar procurando acertar é um caminho de excelência. Eu também já falhei tentando acertar. Isso é um caminho de excelência. Eu posso deixar de ser burro e eu posso me tornar cada dia mais excelente. E a última. As pedras que hoje atrapalham a sua caminhada, amanhã elas enfeitarão a tua estrada. As mesmas pedras que hoje atrapalham a tua caminhada, amanhã elas enfeitarão, deixarão mais bonita o teu caminho, o teu destino, a tua estrada. Eu quero concluir dizendo para todos vocês que estão aqui que é um privilégio poder conversar com vocês sobre recomeço. Porque eu confesso para vocês que já tive que recomeçar muitas vezes. E recomeçar é preciso ter coragem. É preciso ter coragem. Amanhã cedo eu quero falar mais um pouquinho sobre isso, sobre um outro ponto que eu quero pegar especificamente amanhã cedo. Mas eu quero deixar essa palavra para você aqui. Recomece. Todas as vezes que forem necessárias. Recomece. Recomece hoje. Retome a sua vida. Reconstrua a tua família. Reconstrua a tua vida. Reconstrua a tua vida profissional. Reconstrua a tua vida financeira. Reconstrua teu relacionamento com Deus. Reconstrua a tua saúde. Reconstrua a tua vida emocional. Acredite que você pode. Acredite que você pode. Se você acreditar que você pode, você pode. Deus vai te ajudar em tudo que você precisa. Aliás, hoje Deus está aqui te ajudando, porque essa palavra que Deus está dando aqui, Deus está te ajudando. Deus está abrindo uma porta, abrindo um caminho. Você pode ter essa vida maravilhosa que você um dia sonhou e projetou. Então somente acredite. Creia em Deus. Confie no Senhor. Espera nele. E Ele vai estar te ajudando em todo o teu caminho. Termino aqui lendo Isaías 65, 17 e 18. Isaías capítulo 65, os versos 17 e 18.
Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas. Olha a palavra de Deus para você, gente, para você que está aí. Deus está dizendo para você, eu vou criar novo céu e nova terra, ou seja, eu vou criar algo novo. Eu vou criar tudo novo. É isso que Deus está falando. Céu e terra, eu vou criar tudo novo. E as coisas passadas não serão lembradas. Deus vai fazer cair no esquecimento todas as coisas passadas, as coisas ruins, os fracassos, os vacilos. Continua. Jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que eu vou criar. Porque vou criar Jerusalém para regozijo e seu povo para alegria. Deus está dizendo aqui que Ele vai criar um novo tempo. Ele vai criar um novo lugar. E Ele vai criar um novo ser. Deus vai criar um novo tempo para você. Deus vai criar um novo lugar para você. E Deus vai te dar um novo ser. Deus não desistiu de você. E Ele nunca vai desistir. Porque Ele te ama profundamente e eternamente. Obrigado, Deus, por essa noite, pela Tua palavra. Obrigado pelo derramar do Teu Espírito Santo neste lugar. Eu creio e sei que o Senhor está aqui. Eu creio, Deus, e sei que o Senhor está na casa de cada um, Pai. Nesta casa agora, na vida, Senhor Deus, deste Teu filho, desta Tua filha, na família, Pai, neste lugar. Nós queremos, ó Deus, orar e colocar todas as casas diante do Senhor. Pedir a Tua bênção e o Teu favor, Pai. Agora, Deus, de modo muito especial, eu peço pela vida, Pai, desta, que estão orando aqui comigo, Pai. Abençoe, Deus, a vida, abençoe a família, abençoe a casa, abençoe os filhos, abençoe o cônjuge. Abençoe, Senhor Deus, em nome de Jesus, derramando o poder do Teu amor sobre a vida de todos, Pai. Fortalecendo, Senhor Deus, e guiando com a Tua graça, Pai. Eu coloco, Deus, todos diante do Senhor, Pai. Todos nesta noite, Deus, que estão aqui, Pai, declarando que irão recomeçar, que não irão desistir, que não irão, Senhor Deus, viver com os restos e ficar nos restos, mas irão reconstruir a sua vida, Pai. Nós não permaneceremos na miséria, seja ela qual for, Pai, física, emocional, espiritual, nós não iremos permanecer na miséria, nós nos levantaremos, nós reconstruiremos, nós iremos nos posicionar, nós iremos, Senhor Deus, caminhar, crendo e crentes de que o Senhor está cuidando da nossa vida e de todo o nosso caminho. Abençoe, Deus, cada um que está aqui. Derrama, Deus, o Teu Espírito Santo e o Teu poder sobre a vida de cada pessoa que está aqui, Pai. Ministrando, Deus, com a Tua misericórdia. Enchendo, Deus, do Teu amor e da Tua presença. Fortalece, Deus, esta vida, Pai. Renova em nome de Jesus. Dá novas estratégias, Pai. Abre novas portas, Senhor Deus. Dá, Senhor Deus, sabedoria. Uma sabedoria nova. Um conhecimento novo, Senhor. Oportunidades. Deus, coloca pessoas novas, Senhor Deus, nesse caminho, Pai. Coloca pessoas, Senhor Deus, estratégicas do Senhor para abençoar a vida de cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Reconstrói, Pai, renova. Restaura, Senhor Deus, cuida. Deus, que o Senhor esteja provendo, Pai, com todo o Teu poder e com toda a Tua graça. Nós nos colocamos nesta noite diante do Senhor, gratos, fortalecidos. Ó Deus, muito obrigado. Temos sido muito abençoados pelo Senhor com a Tua palavra. E colocamos a vida de todos aqui diante do Senhor. Pedimos que o Senhor ministre e fale, Deus, ao coração de todos. Ó Deus, todos aqui que precisam de um milagre, que o Senhor realize o Teu milagre na vida, Senhor Deus, na família, aonde quer, Senhor Deus, que seja necessário. Abençoe, Deus, em nome de Jesus. Coloco a vida, Senhor Deus, da Michele diante do Senhor, toda a sua família, seus familiares. Peço, Deus, o Teu cuidado, o Teu conforto, a Tua paz. Eu peço, Deus, o refrigério do Teu Espírito Santo, Pai. Eu peço, Deus, que o Senhor, nesse momento, esteja, Senhor Deus, cuidando com o Teu amor e com o Teu poder toda essa família, em o nome de Jesus, Pai. Coloco diante do Senhor a vida da Rafa. Nós cremos no milagre do Senhor, no poder do Senhor. Nós continuamos, Senhor Deus, confiantes de que o Senhor irá fazer um milagre na vida da Rafa, Senhor. Nós oramos, cremos, confiamos. O Senhor é fiel, o Senhor tem sido fiel. Ó Deus, tantas experiências, tantos milagres, Deus, nós temos para contar de tantas coisas que o Senhor já fez. E Deus, nós cremos e confiamos que
que o Senhor fará um milagre, Pai. Em nome de Jesus. Somos gratos pela vida, Senhor Deus, daquele, Senhor Deus, que foi livre, Senhor Deus, pela vida do Rafael. Agradecemos, Senhor Deus, pela libertação que o Senhor deu a ele, Pai, pelo cuidado do Senhor sobre a vida dele. Muito obrigado, Deus. Continua abençoando, Pai. Continua, Senhor Deus, cuidando, não só dele, mas de todos, ó Pai, que necessitam da Tua graça nesta noite, Pai. Que seja uma noite de cura, que seja, Deus, uma noite de restauração, que seja uma noite de prosperidade, que seja uma noite do derramamento do Teu Espírito Santo, do Teu poder, sobre esta família, sobre esta casa, sobre este lar, sobre a vida de todos nós. Nós nos colocamos diante do Senhor, te agradecemos por tudo, em o nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Graças ao nosso Deus, a Ele seja toda a honra e toda a glória. E aqui vai a minha palavra de incentivo para você. Recomece, recomece. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com você que está aqui conosco, com todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém.